Vamos lá, nós vamos nesse instante respirando bem profundamente e vamos mentalizando as espirais juntamente com os guardiões no nosso lar, formando uma proteção energética para que possamos buscar a sintonia de Ruiz, de Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, para que nos leve até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estão estudando conosco. Que possamos, nesse instante, ter a expansão do nosso cardíaco, trabalhando as nossas emoções e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução. Que seja uma tarde de paz, fraternidade e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O chip funcionaria muito bem, Irene, porque ao investigarmos mais detalhes do caso, ao longo daquela noite, descobrimos que aqueles capangas não mentiam. O marido estava muito infeliz com a frieza de Irene e pensava mesmo em se separar. E ela, por sua vez, também infeliz, bastava só um empurrão para tombar no precipício da ilusão. Então, os chips funcionam pelas nossas aberturas, isso a gente não pode esquecer. Então, se a gente tem um autoconhecimento, se a gente se conhece, a gente sabe quais são as nossas aberturas. Quais são os pontos fracos? Os pontos fracos. E a gente sabe que a gente vai ser atingido por aqueles pontos, sejam eles quais forem. Então, não é a falta de Deus, é a nossa dificuldade. Somos responsáveis por nós mesmos. Algo mais? Eu não sei qual é o meu ponto. Eu não consigo decifrar. Se olhando, não tem nada que te irrite com você mesmo, que traga irritabilidade do outro. Tudo é perfeito. Sim. Que nem assim, ontem eu dei o exemplo comigo. Eu não gosto, eu não me sinto bem com pessoas que tentam me aprisionar. Então, isso já me chama a atenção, entendeu? Isso é um defeito meu, eu compreendo. Mas quando eu sinto, eu vou tentar me retirar dali. Porque eu já sei que eles estão me afetando espiritualmente. Eu preciso observar isso, eu não sei. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa que é do outro, mas a gente tem que ver na gente. No nosso sentimento. Alguma coisa que te irrita, te tira dos eixos. Alguma palavra. Tudo que traz desequilíbrio, né? Tudo que traz desequilíbrio. Na verdade, para a maior parte, sabe que é imperfeito, mas não sabe onde que está a imperfeição. É isso, não sei onde está. A Solange estava falando, mas a gente não escutava você falando, Solange. Está fechado. Estava aberto. Estava aberto? Não estamos escutando, Solange. Vamos ver agora. Não sei o que eu falei, que agora eu já esqueci. Meu raciocínio já foi para outro, eu já estou me analisando quais são as minhas imperfeições, meu pensamento já está viajando. Eu já estou viajando na minha autoanálise aqui, eu já me perdi no pensamento anterior, desculpa. Dona Valéria, a senhora está boa? Tudo bem. A Dona Valéria ali, ó. Ah, Valéria. Está desligado o microfone, eu vou ligar para você. Pronto. Consegui chegar nesse livro.
Acabei o Ótimo. outro ontem. Ah, então tá bom, dona Valéria. Já tô lendo esse. Tá tudo bem. Boa tarde para todo mundo. Valéria, boa tarde. E aí? Vamos descobrindo. A gente vai descobrindo essas imperfeições. Vera, não foi tão simples assim de descobrir as minhas coisas, tá? Foi analisando. Hoje eu falo com muito mais clareza, mas ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Ainda tem coisa escondida. Tem coisa escondida. Então. Comigo, tá? Eu tô falando de mim, tá? Ainda tem Então, coisa Valéria, escondida. Valéria, você estava falando do apertar, você não gosta de se sentir apertada, eu não gosto de me sentir controlada. O seu apertado, eu me voltei para mim do controle, eu não gosto de me sentir controlada. Isso é um defeito? Não é um defeito. Mas como que a gente reage com isso? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir livre, liberta, eu não gosto Então, de sentir pressão eu sobre mim. vou te falar uma coisa. Quando eu me sinto apertada, né? Quando eu me sinto assim, que estão tentando me controlar, que é isso, eu não reajo bem. Eu me afasto. Eu não gosto. Eu não me sinto bem. Seja quem for, eu me afasto. Eu acho que é uma tendência a ficar arredia mesmo, né? Entendeu? Então, por isso que eu falo que é um defeito meu. Porque aí você fala assim, você já tentou conversar? Já, outras vezes já. E aí a pessoa fala que é loucura minha. Então, hoje em dia, eu não converso mais. Eu me afasto. A questão a questão toda é o seguinte: a pessoa pode querer controlar o quanto quiser. Você só é controlado se você quiser, Sim. né? Então, não há problema nenhum em alguém querer me controlar. Agora, o que acontece não é a questão do controle, e é meu ponto de vista, tá? Não é a questão do controle. O ponto aí é o orgulho de talvez querer ser autossuficiente, entendeu? Não seria em relação à sua liberdade? O controle, para mim, eu estou voltada para não no questão da minha autossuficiência, eu estou levando para o lado da minha liberdade. Eu estou levando o controle para esse lado. Então, mas aí pensando nisso, se a pessoa está tentando te controlar a ponto de tirar a sua liberdade, é um caso de polícia. Não, verdade. Agora, se você, se você se deixa controlar, aí é escolha sua. Que nem, no meu caso, eu vou te falar. O que eu sinto? Eu sinto o lado espiritual. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu me sinto como chega a tentáculos, como se fosse os tentáculos do polvo. E aquilo começa a pegar em mim e começa a me fazer mal. E aí eu começo a analisar. Não é no primeiro momento. Eu começo a me analisar. Aí pega a minha parte espiritual. Como se fosse a minha defesa como médium. E aí é aquela coisa assim, que foi uma coisa que eu aprendi muito. O corpo é meu, eu preciso aprender a defendê-lo. Então eu me fecho e me afasto. Porque aquilo que está vindo do outro está me afetando espiritualmente. Ah, é uma imperfeição minha? É, mas eu não estou bem o suficiente. Então eu me afasto. Porque eu preciso ter os meus pés no chão. E é isso que eu senti. Você entendeu? Toda vez que eu sinto isso, eu me afasto. Eu preciso ter claridade, clareza nos meus pensamentos, nas minhas ações. E a gente vai ser assediado nesse sentido. Você vê, eles estudaram ela, eles sabiam que ela tinha um problema com o marido. E que era dessa forma, eles desestabilizando o marido, desestabilizando nela, ela teria o quê? A outra moça poderia se aproximar. Ele nos estudando, eu tenho essa dificuldade. O outro vai tentar me prender cada vez mais. Ou eu cedo, ou eu me afasto. Não existe um outro limite. Pode cair em desequilíbrio. E aí, assim, se eu não me afastar, eu caio em desequilíbrio.
Entendeu? Então, Entendi. quando você fala assim, aquilo que mexe comigo, eu não gosto. Né? Então, a gente já coloca aquela mãozinha assim, não vai. Você vai até aqui. Aí tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Mas daqui para cá, não. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que eles trabalham dessa forma. Né? E aí onde que eu falo, Vera, eu não tô jogando a responsabilidade na pessoa. Eu assumo a minha responsabilidade, mas esse é o meu limite. Eu não tenho como ultrapassar, porque senão quem vai ficar mal sou eu. Então eu assumo o meu. Você entendeu? Eu não gosto de estar me sentindo presa, cerceada. Não gosto. Eu não gosto de tentáculos. Se for ver, é a mesma coisa que a Solange. Ela gosta da liberdade. Ela está assumindo. O Sérgio traz. Isso é uma. Como que é? Que você falou? Um cerceamento. Não, não é um cerceamento. Ele falou assim: como que é? Que a gente coloca como se a gente não precisasse de ninguém. Autossuficiência. Autossuficiência, uma Não, autossuficiência. não foi isso que eu falei. O que eu falei é o seguinte: quando você se deixa, se a pessoa te tira a liberdade, é caso de polícia. Foi o que eu falei. Não, mas logo no início você falou que no sentido da autossuficiência. Como assim? Eu não lembro disso. Ai, meu Pai, Senhor, oh, Jesus. Você Volta para a falou. terra, volta para a terra, volta para a terra. Aí eu ainda Quando falei você para você assim, eu não vejo como autossuficiência. Eu ainda falei para você, eu vejo como um controle, que eu não gosto de me sentir controlada. Não gosto de me sentir. Eu me sinto, eu fico arredia mesmo. Eu me sinto assim. Você esqueceu mesmo, juro? Então não foi ele. Vamos pensar na autossuficiência, porque não foi o anjo que falou. Foi mandado um recado. Então vamos pensar na Entendi. autossuficiência. Por Tá bom, favor. vamos ver. Sabe qual que é a minha preocupação quando a gente conversa dessa forma? Parece que é um pecado capital o que a gente sente. Na realidade, nós somos o que nós somos, né? O que nós estamos fazendo hoje é transformando o que nós somos. Sim, E transformar não significa destruir o que você é para construir um diferente. Transformar significa pegar o que você é e fazer mudança, né? Então, quando a gente fala assim, não gosto de ser controlado, né? De privar da minha liberdade e tal, não estamos falando isso privação de liberdade física, né? Prender dentro de casa, não é isso. É uma pressão de liberdade emocional, sei lá, moral, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia nós somos assim. O que a gente precisa entender é o quanto isso está fazendo mal e o quanto isso está nos defendendo realmente. Somente depois disso que a gente precisa, que a gente pode tomar uma atitude com relação a isso, né? E eu falei do orgulho, mas foi uma coisa que veio na minha cabeça, mas cada um tem alguma coisa diferente, né? Pode ser que isso seja por algum trauma da infância, pode ser que seja alguma crença que a pessoa tenha, não sei, cada um sente as coisas de uma forma diferente. Ninguém pode chegar e apontar o dedo e falar assim, é isso, né? Mesmo a própria pessoa vai apontar o dedo para alguma coisa e vai descobrir depois que não era bem aquilo, né? E aí, algo mais nessa página 67? Os apetrechos, tudo bem? Todo mundo entendeu? Você vê como que o plano espiritual tem trabalho, né? Porque haja chip. Se você acha que não tem, haja trabalho, haja chip, haja trabalhador para desfazer tudo isso. O doutor espanhol falou uma coisa ontem que precisa chamar a atenção da gente. O plano inferior ele não está atrás dos que estão caídos.
Porque os que estão caídos, eles já estão sob comando, né? Sob domínio. Eles estão atrás daqueles que estão buscando a luz. São esses que o plano inferior quer derrubar, né? E se a gente se sente buscando a luz, mudança, autotransformação, a gente vai ser tentado muito, e muito, porque eles não querem isso. Eles não querem que o planeta Terra se transforme. Eles querem que fique do jeito que está ou pior, entendeu? Então, você vê uma pessoa que está ligada à materialidade, sai à noite, faz tudo que pode fazer no mundo material, essas pessoas não sentem o que a gente sente. Por quê? Porque elas já estão sob domínio, né? Agora, quem está tentando trilhar um caminho diferente, esses daí aparecem toda hora tentação, toda hora aparece coisas que vêm tirar do caminho, né? É que nem assim, tem uns que vão ser massageados o orgulho, porque se teve aquele orgulho latente lá atrás, em outras encarnações, é aquela coisa assim, nossa, você é o melhor, como eu preciso de você, só você. Que nem assim, vocês falaram isso na quarta-feira. Não, eu vou chamar a Valéria. Vocês acham que eu vou ser o quê no plano espiritual? Se eu tiver uma vassoura, eu tô feliz. Olha lá. Não, pelo menos é uma conhecida. Não, aí elas falaram assim, Uma eu vou chamar a Valéria. conhecida, para a gente não ficar num contexto assim de pessoas que a gente não conhece, para ficar do Então. ladinho. Então, aí elas falaram assim, eu vou chamar a Valéria. Eu falei assim, não conheço ninguém. Então eu vou falar com a doutora Inácio, que não conheço Você não ninguém. vai dizer que não conhece a gente, pelo amor de Deus. Aí elas ficaram assim, aí começaram a falar, não, você não pode fazer isso. Eu falei assim, aí a Ana Cláudia falou assim, ela cansou de falar, ela cansou de responder. E aí eu falei assim, então, doutora Inácio, entra por um ouvido, sai pelo outro. Aí a Ana Cláudia falou assim, não adianta nem entregar a vassoura. Mas assim, 4 anos, olha, 4 anos aqui, e ela vai chegar lá, vai virar a cara e dizer que não conhece. Aí assim, a gente nunca vai fazer isso. Mas vocês acham que eu vou estar onde? Vai estar Eu na maca não do sei se eu vou lado. estar no mesmo lugar que do você, lado. mas me ajuda. Eu falei assim, eu vou estar na maca do lado. Olha, me dá Você o não cabo da corrida. vassoura para me puxar. Onde eu Isso que eu ia falar. Se a gente se encontrar lá, tá muito bom, não é? Se a gente se cruzar lá, já vai estar muito bom. Então, assim, porque, sabe, eu achei interessante. Ah, eu vou chamar você? Vocês acham que eu sou o quê? Eu, na hora da brincadeira, eu falei, já a Valéria vai continuar dando aula lá para a gente, vai continuar. Não, eu vou receber. E é isso que a gente acha, assim, a gente acha que eu sou grande, eu sou pequenininha, gente. Quando eu faço a oração assim, eu sou pequenininha, eu sou pequenininha. Não é da boca para fora. Esses espíritos se transformaram. Eu estou dando um passinho milimétrico. Um passinho milimétrico. E é isso que muitas vezes as pessoas que estão ao meu redor não conseguem compreender. É uma luta insana. Não massageia meu ego. Não acha que você vai viver sem mim. Ó, ali está há anos, dona Valéria. Anos antes de você. E eu sempre falei a mesma coisa. Isso eu tenho a minha consciência limpa. Não sou uma luz. Eu tenho a minha luzinha, que é muito pequena. Só dá um pinguinho para mim mesmo. Eu posso segurar a sua mão para que você busque a sua. Mas eu não posso te iluminar, porque eu não tenho essa luz. Né? E às vezes as pessoas que estão ao redor, elas acreditam que sim. Né? Ela vai me salvar, eu vou buscar todo mundo. Imagina, se eu conseguir sair do umbral, tá de boa. Só isso eu conseguir, eu vou buscar. Isso você não vai conseguir sair. Não vou, porque eu vou estar lá, gente. O umbral é onde está todo mundo. Onde está todo mundo. Bora. Olha lá. Já trabalharam a mágoa? Já trabalharam? Se já trabalharam a mágoa, já. Não sei, não.
Vamos, então, a Irene foi transferida para um quarto particular e agora ela já tinha uma especialista, uma terapeuta e uma que era terapeuta e cardiologista. E aí, que mais? Na 68 ninguém tem nada? Na página 69. Não vou conseguir ler hoje de novo. Não? Não, ela. Ninguém nada? 70. Setenta e Eu. 71. Eu. Vamos? Lá embaixo, onde está escrito assim, macumba pega? Não, Valéria diz que não. Já acharam? Eu anotei o de cima, Sérgio. Leia o de cima também. Não existe, então, um poder absoluto em ninguém. Existem fatos que, ao serem observados nos seus detalhes, explicam claramente por que a ação da vontade de alguém sobre outra pessoa pode ou não alcançar seus objetivos de domínio. Macumba pega? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Solange? Ele começava na questão da magia. Aham. Magia, macumba é a mesma coisa, tá? Não, Ela tudo queria bem. que lesse aqui. A questão da É. magia, nesse caso, Ah, assim como em todas as situações similares, obedece ao que esclarecem os guias espirituais que existem em pessoas que têm expressiva força magnética e quando fazem mau uso dela é porque são maus e podem contar com outros espíritos maus. Não há um poder mágico, mas fatos naturais mal observados e mal compreendidos. Isso é uma força natural. Tem gente que vai ter aquele fator, eu vou te curar, e ela tem esse magnetismo para te curar, te dar uma palavra, e tem aquele que, como não se reformou, vai fazer para o mal. Eu vou te dar essa energia, eu vou praguejar, e ele manda. E se você está aberto, pega. não é se você está aberto. É se você dá abertura. Se você dá abertura, pega. Porque ele está aberto pode confundir com a pessoa tá. Ah, tá. Né? Se você tem lá seus pontinhos, vai pegar. E como todo Então, mundo tem um pontinho, na vida todo dia tem um pontinho, porque todo dia nós temos um pontinho. esse fato de não há um poder mágico, mas fatos naturais mal observados e mal compreendidos, seria o quê? A energia da pessoa. Não consigo, Sim. eu até pus um ponto de interrogação, eu não consegui compreender. Você acabou explicando agora, mas somente a energia vibracional dela emanando para o outro? É isso aí. Solange, é aquilo que eu te expliquei. Eu sinto os tentáculos. Vocês se lembram de que a gente leu sobre pensamento cordões? e vontade? O pensamento gera forma. Forma Então, a cheia. forma de controle são tentáculos, né? Eu vou amarrar. Eu vou prender. Assim como outros, né? E aí o que ele está falando aqui é que não existe magia, não é uma vara mágica que acontece. É tudo pelo poder da vontade. Vontade e sintonia. Não adianta só a vontade, tem que ter a sintonia também. Entendi. Como assim Nossa. sintonia? A pessoa tem que ter aquilo dentro dela para que a energia de quem está querendo, Emanar. que está emanando aquela determinada coisa, possa capturar, sabe? Se fosse assim, é que nem rádio, né? Rádio só sintoniza uma Frequência. uma frequência de cada vez, para você poder, certo? É a mesma coisa. Quando você está na sintonia daquilo, eles te capturam, né? Como a gente passa numa montanha russa de sentimentos, pensamentos e durante o dia inteiro, a gente está sempre dando abertura aqui e ali.
né? Porque a gente não é perfeito. E eu vejo, ainda faço um complemento. Quando a gente não trabalha com as nossas sombras, que todos nós temos, a gente não vai buscá-las, elas são aberturas. E elas estão ali no nosso inconsciente. E quando você começa a querer trabalhar só fazendo coisas boas, e aquele inconsciente? E as sombras? Ah, mas elas estão lá, vou fazer coisas boas. Tudo bem. Mas aqueles que não querem que você ande, eles vão te pegar no inconsciente. Entendeu? Terrível isso, hein? Então a gente está sempre atacada. Sim, o O dia orar e inteiro. vigiar é isso. Ai, Orar e vigiar sempre é isso. Por que eu tenho que orar e vigiar? Porque eu não posso cair. Poxa, então é uma constante. Você tem que. Às vezes você tem até pensamentos que você nem presta atenção. Então você tem que estar sempre alerta em tudo que você sente e pensa para não gerar uma energia que possa atrair alguma coisa. Nossa, viver é muito O cansativo. livro dos Espíritos já diz isso. Lá tem uma pergunta: se os desencarnados exercem influência nos pensamentos dos encarnados. E o Espírito responda: mais do que vocês imaginam. Na verdade, a maior parte das vezes é eles que estão inspirando os seus pensamentos. É isso aí. E aí onde que a gente fala? A gente tem um autoconhecimento, a gente conhece as nossas sombras, a gente trabalha com elas. Aí você fala, mas eu vou voltar no meu passado. Não, mas você aceita. Você aceita cada sombra sua. Eu sou desse jeito. Vou tentar melhorar, mas eu sou desse jeito. E eu já sei que eu tenho isso dentro de mim. Quando eu receber o influxo daquilo, eu sei que tem alguém que está tentando fazer eu crescer, eu cair. Eu caí. Porque eu já aceitei. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu não sou um espírito iluminado. Eu estou buscando a minha evolução. Eu aceito, eu tenho a proteção. Eu não aceito, eu joguei minhas sombras lá, eu só vou fazer o bem, mas eu não quero saber delas. Ele é lá que eles vão me pegar. Porque aquilo está jogado, a gente não se nega a trabalhar com aquilo. A gente se nega a ver. E aí você fala, de onde que você tirou isso? De todos os livros que nós estudamos até agora. Trabalhem as sombras, reconheçam as sombras. Elas existem. Então, tipo assim, coisas que a gente tem mal resolvida dentro da gente, que a gente fica postergando porque não quer sofrer com aquilo, não quer, tem medo dos efeitos, aí isso atrapalha, que atrapalha a gente também? Atrapalha? Opa! Porque assim, o que está mal resolvido dentro de nós, está dentro de nós. Não é verdade? Está lá. É só alguém colocar o dedo naquela ferida, vai doer. Eu não entendi, Silviana, o que você falou por último. Mesmo que eu não fique pensando ou remoendo essa coisa em mim. Não. Ela está lá, então está no inconsciente. Está no inconsciente. Ó, o doutor Inácio foi lá e cutucou todo mundo. O pai João foi lá e cutucou todo mundo. Ele falou, todos esses que estão aqui estão com problemas de carência emocional. Ai, Deus. Todos esses estão com problema de carência emocional. Todos que estão na Terra, a grande maioria tem problema de carência emocional. A gente tinha parado para pensar que a gente era carente emocional? não. Não. Nunca parei para pensar nisso. Nunca achei que eu era. Na verdade, lá atrás eu tinha essa consciência, sim, depois e ainda imaturidade emocional, né? Carência, maturidade. Isso eu cheguei a reconhecer com vocês. Mas, assim, eu achei que depois eu havia conseguido superar essa minha carência. Mas ainda além desse livro, eu ainda acho que eu ainda tenho algumas carências emocionais. Todos nós temos. A Leda pediu para falar faz um tempo. Não, eu sei que eu conheço a minha carência, eu sei que eu sou carente. Mas você tinha falado, você levantou a mão para falar? Não,
Não, Não, é que eu devo ter gesticulado quando eu falei alto isso. Eu sei que eu sou carente, eu já falei isso uma vez. Eu não, mas reconheço a minha carência. eu pensei que você quisesse falar que nem as meninas. Não, é isso. Ó, para e pensa. Todo mundo resolveu abraçar o espiritismo e se transformar. Mas lá as sombras eu vou deixar de lado, porque a gente já falou, vamos trabalhar o lado positivo. A gente precisa trabalhar realmente o lado positivo, mas as sombras estão lá, a gente precisa pelo menos conhecê-las. Aí a gente tem aqueles irmãos que a gente prejudicou em outras vidas. Ah, também tem Ou, isso, né? ou prejudicou nestas vidas. Nessa vida. Eles não estão reformados. Vocês acham que eles vão aonde? Eles vão vir na gente cobrar, né? Eles vão nas sombras. Então, as carências mal resolvidas, as imaturidades emocionais, os 5 minutos, as crenças, eles vão fazer o quê? Eles vão jogar com a gente. Eles vão estimular esse negócio dentro da gente. Então, assim, se eu tenho medo, aquele medo vai crescer que você não sabe nem de onde. E aí, de repente, você começa a ter medo de coisas que você falou assim, eu nunca pensei nisso. Se não é meu, é de quem? Se você está combatendo o orgulho, nossa, o que vai vir de tentação para você se sentir orgulhosa? Sou mais eu. Não preciso de ninguém. E assim com todas as mazelas humanas, né? Gente, eu vou falar para vocês. Quando eu estou para saber resultados de exames, vocês não sabem o quanto tentam de manipulação. Esse mês está mais light, porque eu me desliguei porque eu fui cuidar do meu pai. Então, assim, foi mais fácil. Eu fiz o exame e essa semana eu já sei o resultado. Mas todos os outros sempre ficava aquela insuflação, e o Sérgio está de prova, ó, o tumor cresceu, você vai desencarnar, que não sei o quê. Começa a vir. É uma loucura, você tem que rezar, você tem que se fortalecer. Você não vai trabalhar, eu puxo trabalho. Não são vocês que passam, todos nós passamos, eles vão pegar aquilo que te traz mais insegurança. Mas eles são culpados? A insegurança é minha. A sombra é minha. E isso é aprender a trabalhar. É fácil, é um dia de cada vez. É com muita amorosidade. Na hora que não dá, quando chega num ponto, eu peço ajuda ao Sérgio, eu peço ajuda. Então, essa é a minha ajuda que eu peço. Eu não peço para que os espíritos venham me tirem. Não. Eu faço sempre a oração que eu preciso de força para vencer a mim mesmo. Porque isso está dentro de mim. Isso não está fora. Eles só conseguem manipular porque está dentro de mim. Então, isso é uma imperfeição. Isso é um medo, isso é uma insegurança, isso é uma sombra. É uma imperfeição. É uma imperfeição. Entendeu? Porque se a gente tivesse fé, a gente nunca ia ter medo. É isso aí. Eles aproveitam as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas carências, para justamente cutucar a gente nessas falhas. É isso? Sim. É E isso aí, aí. quando a gente sente que isso está crescendo dentro da gente, que está piorando, que você está lembrando disso mais vezes, não é? É aí que você tem que se cuidar, né? Sim. Cada um faz de um jeito. No final das contas, a autotransformação
não significa que você vai se cuidar no momento que você percebe que isso está aumentando. Você Não, tem que não, eu cuidar estou disso dizendo, o mas tempo aí, inteiro, né? sim, a gente faz tudo que tem que fazer, mas eles não perdoam. Eles, se você tiver uma Ah, brechinha, eles Então, vêm. porque o que o Sérgio falou é uma realidade. Porque se só for trabalhar só nesse tempo, Ah, não. você vai se perder. É. Você entendeu? Então você tem que trabalhar o tempo inteiro. Então você tem que focar. Eu falo por mim. Então, assim, o que eu foco? A vida continua. Se a vida continua, Deus continua, eu vou continuar trabalhando e vai dar tudo certo. Eu vou trabalhar do mesmo jeito. E aí eu começo a sair. E eu falo, eu não quero mais essa insuflação. Eu me fecho em mim mesmo. Mas, se você não trabalha, mas isso eu faço diariamente. É um trabalho diário. Se você vai fazer só na hora que você está sendo insuflado o tempo inteiro, você vai cair. Porque eles vão jogar Não vai muito dar conta. A pesado. gente não dá conta, né? E se você estiver trabalhando no ego, é aí onde entram os implantes. Entrou um implante, é Irene. A gente tem que trabalhar o tempo inteiro para que a gente não tenha implante. Por isso que o trabalho é diário. Porque a partir do momento que implantou, aí a gente vai ter que retirar. Para que a pessoa se sinta bem. Vocês se lembram do último livro que nós lemos? Quantas pessoas tiveram dificuldade de ler o livro por tudo aquilo que trazia? É. Essa dificuldade, esse medo que o livro trazia, foi Uma insuflação. foi uma abertura que foi dada para que eles pudessem atuar na gente, aumentando esse medo, entendeu? Por quê? Porque ali tem aquele livro lá tem um monte de coisa que nos ajuda a compreender o caminho que a gente está seguindo. E eles não querem que a gente vá atrás disso. Eles E não querem a aí transformação. eles fortalecem o medo. Opa, não vou ler esse livro. Dá o desespero, dá dor de estômago, dá tudo que mal-estar. Foi o As primeiro pessoas que não entendem nada disso, eu acho que vivem melhor, porque elas não entendem nada disso. Não, Uma ela amiga falou isso já, para ela, mim outro dia. Uma amiga falou ela, isso para mim outro dia. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente fica mais preocupada. Eu não era, ela falando, eu não era assim. Agora então, é o que a Vera falou. as pessoas que não estudam, que não sabem de tudo isso, elas não têm medo de cair, porque elas já caíram. Já caíram, né? É. Não, assim, elas não vão ser cobradas no plano espiritual, mas você fala que elas evoluíram? Não, Não. elas não tiveram evolução. Entendeu? A gente fez a opção, quando encarnou, que a gente ia evoluir. Então, é aquela coisa, a verdade é essa. Para a gente evoluir, a gente tem que andar. A gente tem que se libertar. Então, a gente tem que decidir. Eu quero me libertar, eu quero andar, eu quero evoluir, ou eu quero ficar na mesma. Por que a gente inicia uma escola de aprendizes do Evangelho com 80, 100 alunos e a gente termina com 10, 20? Que 10, 20? 5, Porque eles 10? vão 5, 10. Por quê? desistindo. Porque as pessoas, se eu tenho que abrir mão, eu não vou. A minha noitada é muito melhor. A minha vida, sem saber que eu vou ter que responder, eu não quero a verdade. A verdade liberta para quem quer ser liberto, mas ela não liberta para aquele que quer ficar no mesmo lugar. Então não é o evangelho, é você. É a pessoa, É você. E aí, se assumir que é o difícil. então. Por isso que a pessoa falou. Por isso que a pessoa falou, quando eu comecei, né? Que ela sentiu. Ela achou assim. Ela pôs Nós estamos, a culpa no Evangelho, né? nós estamos no momento de entendermos o que são as provas. As provas nada mais nada menos do que as aberturas que a gente abre e somos insuflados por esses espíritos. Se a gente conseguiu vencer determinado tipo de atitude, de postura nossa, a gente vai passar na prova, senão a gente vai cair. Vai cair, se falar de medo, nós vamos ficar com medo. Se a gente estiver combatendo orgulho, a gente vai se sentir orgulhosa. Se a gente estiver combatendo esse sentimento de
de que alguém está tentando me prender, eu vou cair novamente. Então, as provas são essas. Você lembra? A gente sempre fala, né? Até o mal está a serviço do bem. O mal nos traz as provas. E a gente passa ou não passa dependendo do quanto que a gente está se dedicando na transformação que a gente quer. Mas você vê, quando a gente perguntou pro Ruiz, foi pro Ruiz ou pro Eliamar? Foi o Eliamar que veio, né? Foi o Ruiz ou foi o Eliamar? Não sei de que pergunta você está falando. Do livro. Se a gente poderia, qual era o livro que a Foi gente ia Eliamar? estudar? Eu acho que Eliamar. foi Ele Eliamar. amar. Foi o Eliamar. E ele falou que a gente podia. Tudo bem que a gente fizesse o abraço do Pai João, né? Porque todo mundo falava que queria um livro mais leve. Mas não existe Eu livro. vou Não é, né? Não é. Depende do que se você está querendo se dedicar ou não. Se você está querendo se dedicar, ele é tão pesado quanto o outro, só que Quanto fala o com uma outro. linguagem mais tranquila. Se não for Exatamente. pior, se não for mais, Exatamente. O livro é pesado, ele pega pesado nos sentimentos, ele é mais. é suave. Por quê? A Porque a gente maneira não. de falar é suave. Mas assim, por que pega? Porque tudo vai pegar, gente. Tudo vai pegar nesse momento. Por quê? Porque a gente ou vai andar para o lado direito ou vai andar para o lado esquerdo. Ou a gente vai na porta larga ou a gente vai na porta estreita. A gente não tem mais tempo. A gente louco para ir para a porta larga porque é mais fácil, mas tudo mostrando quem tem que passar pela porta esquerda. Vai para a porta estreita. Para a porta estreita. Estreita, Olha, O caminho é largo, mas a porta é estreita. não, o caminho não é largo. Não é largo. A porta é estreita. Não, O caminho... vem um monte de gente, mas aí vai. Não, o caminho não é largo. O caminho largo é o caminho das facilidades. É o caminho da abertura. Então, é um caminho diferente, não é o mesmo caminho. Não é o mesmo caminho. Não. Eu achava assim, que o caminho é largo, mas aí ele vai estreitando, 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 e só passa um de cada vez na porta. Não, o caminho é Por estreito. que fala de porta larga e caminho largo? Porque é mais fácil você escolher. Todo mundo não gostaria de estar, sei lá, na praia, nas coisas fáceis? Claro, esse é o caminho largo. Só que você vai crescer? Não. Então é pelo caminho estreito. É você vigiar e orar o dia inteiro, é você perceber que você está na luta, mas você cai bastante, é perceber as insuflações, né? É ficar incomodado, influenciado pela energia densa do outro, porque a gente está buscando uma energia diferente. Mas antes eu não ficava. Não, porque eu tinha o mesmo tipo de energia. Hoje Agora em dia, a gente sente, né? uma energia mais leve. Então a gente sente quando o outro está com energia densa, né? Não é que a gente ficou mais sensível, é que agora nós estamos num outro... Mais seletivo. Mais seletivo. Observando mais. Não, é que a gente... mas observando mais. Mas a gente está buscando uma vibração mais elevada. Quando a gente se aproxima de alguém que tem a vibração mais densa, a gente sente. A gente sente. Só não sentia antes porque a gente tinha a mesma situação e vibração desse, né? Nós paramos. Macumba pega. Foi aqui que nós paramos. Isso. E o Sérgio inicia conversando sobre isso na terça. Isso. Se Deus quiser, né, Sérgio? E aí a gente já leu o capítulo 4. Né? Já vem para o capítulo 4, hierarquia de poderes no mundo espiritual. A gente para aqui. Eu não consegui ler. Tá bom?